Dio, come ti amo. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Bom, minha gente, a verdade é que se a gente for pensar em unidade nacional, né, quer dizer, em país, a gente vai ter que saber que a Itália chegou há pouco tempo ao panteão das nações. Eu consultei o oráculo e num site chamado todamateria.com.br eu peguei aí uma matéria muito interessante da professora de história Juliana Bezerra. Ela conta que a unificação da Itália se deu por conta de um processo de união entre os vários reinos que compunham o que antes se conhecia como Península Itálica, né, que era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados que eram muito distintos entre si, né? Cada um tinha sua moeda, cada um tinha seus pesos e medidas, tributos, aduanas e etc e tal, né? Esses lugares falavam até idiomas diferentes, né? E ao norte existia ali a presença austríaca, né, ocupando parte do território. Mas os austríacos vazaram de lá em 1871. Século XIX foi quando o tal do rei Victor Manuel II passou a governar o que se passou a se chamar o Reino da Itália, né? Foi anteontem. E para variar, foi mais uma inspiração do liberalismo trazido pela Revolução Francesa. Mas não foi assim de bate-pronto não, tá? Não foi. Depois de várias derrotas sofridas pelos movimentos nacionalistas, o movimento chamado Risorgimento, que significa isso mesmo, ressurgimento, conseguiu engrenar uma segunda marcha a partir do reino de Piemonte e Sardenha. Era a única região que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Foi dessa região que partiu a liderança política que faria a unificação dos demais reinos da Península Itálica, que penabundearia os austríacos e que posteriormente combateria até os franceses. É aí também que entra em cena um nome muito familiar pra gente também, Giuseppe Garibaldi, esposo de Anita Garibaldi, muito importante na incorporação dos ducados da Toscana, de Parma e de Módena, além de Romagna, né? Então incorporou isso tudo ao reino de Piemonte e Sardenha, que também conquistou Nápoles, né? Só Veneza ainda pertencia aos austríacos nesse momento, além de Roma. Olha só, Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para proteger quem? O Papa Pio IX. Depois de um longo TTT envolvendo a França, a Prússia e a Áustria, a Itália recebeu Veneza. E aproveitando a derrota da França na guerra contra a Prússia, a Itália garfou Roma e unificou-se numa monarquia parlamentarista. E vocês sabem o que foi que fez o Papa Pio IX quando Roma foi anexada? Olha só, ele declarou-se prisioneiro na cidade do Vaticano e não reconheceu a unificação. Inclusive proibiu os católicos até de participarem da eleição que votaria o novo parlamento. E quem foi que resolveu esse perrengue todo? O nosso querido e tão bem conhecido fascista Benito Mussolini, que resolveu esse perrengue em 1920, quando foi assinado o Tratado de Latrão, que além de indenizar a Igreja Católica pela perda de Roma, ainda concedia ao Santo Padre a soberania sobre a Praça de São Pedro e reconhecia o Estado do Vaticano como uma nova nação. Capite? Foi só assim que o pontífice abençoou a Itália como um Estado independente. Tutti gente buona. Bom, minha gente, feito esse rápido preâmbulo no qual a gente tenta praticar aqui o bom hábito de olhar para o passado para entender o presente, Hashtag fica a dica. a gente chega agora ao nosso segundo episódio da série Mundo Adentro aqui no podcast O Pio da Jeripoca. E agora, tibum, caí no Mediterrâneo, onde na velha bota, a Itália, a gente foi conversar com a nutricionista brasileira Alice Ramos de Oliveira, paulistana que hoje vive em Folônica, uma comuna italiana da região da Toscana, província de Rosseto, que faz fronteira com Massa Marittima, Piombino, Scarlino e Suvereto.
gente. E como a gente também já sabe, a série Mundo Adentro papeia com brasileiros que vivem fora do Brasil. E é uma parceria do Pio da Jeripoca com o podcast All countries of the world. Tous les pays du monde. 世界のすべての国。 Todos os países do mundo, que por sua vez conversa com estrangeiros que conhecem o Brasil. Duas faces da mesma moeda. Fala, Vinícius, bora para mais uma juntos? Fala, Carlão, tudo bem? Bora! Atenção, contém spoilers de verdade. Eu entrevisto estrangeiros que moram no Brasil. A cada episódio, uma nova nacionalidade. Até eu entrevistar todos os países do mundo. Esse é o meu objetivo, conquistar o mundo, literalmente. obrigado. Esse país é importante, principalmente no que toca ao nosso país, né? Veio de lá boa parte, né, da mão de obra que substituiu a mão de obra de pessoas escravizadas, né? Depois que a princesa Isabel resolveu liberar sem dar aquela devida assistência que deveria ter sido pensada naquele momento, né? E aí vieram os italianos, entre as grandes colônias que vieram capinar aqui no nosso Brasilzão, né? Então, uma cultura que tem muito a ver com a gente, né? Eu mesmo sou descendente de italianos, Biagioli. Meu pai sempre fez questão de dizer do norte da Itália, não do sul. Nós não somos descendentes de mafiosi, são tudo do norte da Itália. E também de portugueses por parte de mãe, né? Mas diz aí, como que foi pra você escutar esse papo com a Alice? O que você achou dessa conversa? Antes de tudo, eu tenho 2 pontos aqui que eu acho super interessante de eu mencionar. Primeiro, eu sou quase da sua família, sou da família Biagio, sabia? Uau! Mais uma afinidade. Exatamente. A parte da minha mãe, eles são da família Biagio. Infelizmente, ela acabou não mantendo esse sobrenome quando ela casou, mas tudo bem, tá no meu sangue. E o segundo ponto que eu queria mencionar aqui, olha como a Itália ela tá ligada no nosso cotidiano, na nossa cultura, na nossa história. Eu acabei de jantar macarrão e eu tô tomando um vinho. O vinho não é italiano, até porque o vinho italiano é muito caro pra gente. É um vinho argentino, mas é isso, é um costume, um hábito que a gente manteve. E o que você achou do papo que eu travei com a Alice? Eu acompanho alguns canais no YouTube de brasileiros que moram lá e não foi a primeira vez que eu ouço esse tipo de história. Um ponto muito comum que é recorrente é eles falarem: Volte pro seu país. Uma frase muito triste que um imigrante ele ouve. Em 2018 eu morei por 3 meses na França. Eu tive o enorme prazer de conhecer a Itália. Obviamente, pelo pouco período que eu passei por lá, eu não senti nenhum tipo de xenofobia ou presenciei o racismo. Mas eu sempre ouço falar disso e além de França e Itália, eu também fui para Alemanha e Holanda. E são 3 países que eu sinto que os imigrantes, principalmente os negros e também os árabes ali na França, eles são mais bem vistos, eles são mais comuns pro povo. E até acompanhando futebol, eu percebo que os italianos, volta e meia passa na TV ali, que na 2ª divisão da Itália teve um episódio de racismo, no interior da Itália, enfim. Na Alemanha, por exemplo, essa nova era, né, depois do nazismo, eles foram bem educados para não voltar a acontecer. Na França, eu não sei o real motivo, existem muitos imigrantes na França. Agora a Itália, eu não sei o porquê. Então, nós estamos vivendo um momento que nem foi falado durante a conversa, parece que está havendo um replanejamento através de fluxos migratórios que se dão, vamos dizer assim, de forma espontânea, né? Sem planejamento, que eu quis dizer. Diversas guerras, situações em que os contingentes de pessoas se veem encostados contra a parede, né, em suas próprias localidades, acabam... Olha, entre morrer aqui e morrer tentar indo para um lugar que talvez seja melhor, eu prefiro a segunda opção. Então fazem travessias marítimas absurdas, até de se pensar e tudo mais, e chegam em determinados países que recebem isso com bastante preocupação e às vezes com bastante aversão ao que vem de fora. Por quê? Existe sempre aí ótimas justificativas, principalmente no que toca, como a Alice falou várias vezes, a escassez de trabalho para as pessoas que são da casa. Imagina as pessoas que estão vindo de fora da casa. Mas no fundo também denota aí um certo, vamos dizer assim, nacionalismo secular que parece que a gente carrega no DNA, sabe? Vai passando de geração para geração. De alguma forma isso eclode, né? Parece que de tempos em tempos a humanidade vivencia isso de forma mais global.
pô, o Brasil tá passando por esse momento tão difícil, eu acho que eu vou embora Mas parece que é melhor ficar onde tá, entendeu? E tentar se virar da melhor forma possível aqui. A situação na Europa não tá nada fácil, né? Os Estados Unidos também tá vivendo uma situação, então parece que essa coisa global tá trazendo à tona um nacionalismo que pode estimular, sabe, uma energia fascista mesmo, né? De xenofobia, de eliminação daquilo que é diferente, daquilo que vem de fora, e traz um monte de monstros que estavam lá presos nos ralos, parece que estão vindo tudo à tona, né? Eu gostei do seu ponto de vista aí. A sua primeira palavra na sua resposta foi: será que são minorias? Gostei. Torço para que ainda seja. Talvez uma minoria crescente, né? Isso que assusta um pouco. No último episódio nós falamos sobre Trump. Ao meu ver, é um presidente deplorável. Na França a gente tem o Macron, que para mim é um bom presidente, e quem estava disputando com ele era a Le Pen, extrema direita. Na Turquia a gente tem o Erdogan, que está no poder há anos. No meu papo ali com o Turco, no episódio Turquia do TP Mundo, ele meteu o pau no Erdogan. Então é impossível esse tipo de presidente, a extrema direita mesmo em si, eles entrarem no poder. É normal eles entrarem porque eles dão um discurso muito fácil para os seus cidadãos. Então o Trump conseguiu lá nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro conseguiu aqui no Brasil, mas não passarão. Exatamente, porque talvez vão conseguir um voto aqui, outro ali, vão conseguir governar certo país, mas não vão ficar. Eu acho que no mundo tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Não é questão utópica, mas a gente está vendo aí na prática que esse tipo de governante realmente não vai se manter. Tem um pouco de esperança. Vamos lá para a conversa com a Alice aqui no nosso episódio de hoje? Bora! Oi, Carlos. Que legal estar participando dessa série. Meu nome é Alice Ramos de Oliveira, eu sou a mãe do Gabriel, sou nutricionista. Hoje, aqui na Itália, trabalho com fitoterapia e superalimentos, né? E sou de São Paulo, sou brasileira, bem paulista mesmo. E tô aqui morando em Folônica, na Toscana, Itália. Meu companheiro, ele é italiano e achou melhor vir pra cá. Por que Bye Bye Brasil? Foi muito difícil, na verdade, abolir os amigos, as festas, toda a participação cultural e política que eu já tinha alcançado em São Paulo, né? Foi muito difícil isso para mim, emocionalmente, moralmente, mas por conta de uma violência muito grande, na qual eu estava inserida e a qual estava meu filho também, eu realmente pesei isso, né, na minha condução, na minha saída do Brasil para estar hoje na Itália. Pois bem, como é que foi para você o impacto sentido aí na Itália assim que você desfez as malas e olhou pela janela a essa nova realidade, Alice? Quando a gente desfez as malas, na verdade já começou vários processos, né? Primeiro, encarar uma casa nova, numa cidade bem vazia, e na verdade a gente chegou aqui no inverno mais rigoroso, né, que foi final de janeiro, e de entrar em todos os supermercados buscando o nosso alimento no Brasil, né, porque por mais que a Itália tenha algumas coisas parecidas com as nossas, eu também como nutricionista, eu fiquei mais atenta a isso também, né, e aí muito mais difícil de encarar, então eram vários desafios, na realidade, de circular por todos os supermercados da região e fora dela, né, para encontrar, por exemplo, arroz, né, o arroz que a gente consome no Brasil é completamente diferente do daqui, e aí encontrar os empórios que faziam parte dessa coisa exótica para a gente tentar assimilar a comida diária, né, porque eu não queria comer macarrão, né, eu não queria comer pizza todo dia. E foi bem difícil porque esses alimentos aqui, né, então massa, é tudo pronto, é tudo feito, né, você consegue ter uma boa alimentação italiana, né, muito mais barato que no Brasil, mas eu não queria, eu queria a comida brasileira, assim, né, meu filho em crescimento e ele não estava tão adaptado assim, né, então esse foi um dos movimentos mais difíceis de aceitação, né.
E aí, assim, a barreira da comunicação, né? Eu fui para uma cidade muito pequena. As pessoas são maremanas, né? Que eles chamam. São muito fechadas já para pessoas da própria Itália, por exemplo. As pessoas que vêm de Milão para a região onde eu tô, elas já têm dificuldade, elas não têm grandes amigos aqui. Então eu tive que buscar outras referências, né? E eles são muito bairristas, nossa, são xenofóbicos, sim, sabe? E essa foi uma das grandes dificuldades. A princípio, quando eu ia numa cidade maior, mais próxima, eu não tinha tantos problemas e eu vim a trabalho. Eu cheguei aqui com trabalho, né? Então também foi mais desconcertante, assim, eu era novidade, então era uma coisa mais fácil de lidar. Hoje já não, hoje já encaro outras dificuldades. Até o reconhecimento de título aqui é um processo enorme, gigantesco, caro, muito caro. As pessoas vêm com ilusão, tá bom, eu vou tirar a cidadania, que meu pai o bisavô é italiano e facilmente eu vou fazer meu trabalho aqui. Eu vejo as pessoas se reportando no Facebook e assim, dão com os burros na água, né? Mesmo que somos consanguíneos, digamos assim, de uma certa forma, né, com a colonização, etc. Mas muito brasileiro fica muito decepcionado porque não é isso tudo, né? Porque passa o momento das visitações, passa o momento dessa alegoria toda de apreciar a Toscana ou Milão ou Roma, né? E tudo mais, aí vamos encarar a realidade e a realidade é completamente diferente, né? Hoje a gente está vendo as manifestações que estão tendo, né? Então junta a pandemia, junta a falta de emprego, a Itália está passando uma grande crise que ela ainda não assumiu porque ela está ligada à União Europeia, mas por muitos motivos, inclusive da entrada de muitos estrangeiros aqui, e não só africanos, mas também brasileiros, né? A coisa começa a complicar um pouco. Na verdade, muitos brasileiros estão vindo para cá, né? Mas estão indo para outros lugares, tipo Alemanha, tipo Portugal, mais condizente as coisas, assim. Em Portugal, os brasileiros têm espaço para crescer, mas aqui na Itália é completamente fechado, porque a Itália não tem trabalho, já para os italianos aqui. Mas também passa por uma má administração do governo, né? Então isso também vai criando várias dificuldades, onde um tempo não existia, né? E agora começa a pesar um pouco, porque a crise é mundial e os governos não estão sabendo o que querem, o que precisam, qual rumo tomar, porque existe uma grande confusão. E aí eles ficam caçando também problemática, assim, o culpado é sempre o outro, né? E isso se torna questões xenofóbicas muito mais agravantes, né? Então isso está pesando um pouco aqui. Ainda para mim não tem essa conotação, mas tem uma questão do racismo que ele está começando a aparecer aqui, né? E está sendo desvelado também por toda essa comunicação entre mundos, né? Entre países, está sendo revelado isso, assim, né? As pessoas aqui não eram tanto, mas está começando a questão da extrema-direita realmente entrar assim nas casas, via televisão, né, via WhatsApp, via Facebook. A incitação ao ódio aqui também, de uma certa forma, a gente conseguia lidar com essa questão, né, racista. Hoje está muito mais escancarado. Então, eles, né, tá com a mesma postura do brasileiro, né, quase falando, não, mas eu contrato gente negra, né, não é um problema, mas quando é para apontar o dedo, assim, os negros, eu, né, inclusive como brasileira negra, sou a primeira a ser apontada, né, sou a primeira a ser vista, sou a primeira a ser descartada, né, a sintomaticidade, né, das questões, elas estão permeando a todos os países, não tem um país colonizador que se salve.
agora. Tá todos eles no mesmo barco e acusando ainda de entradas e etc. Mas assim, eu vejo poucas soluções, porque existe solução, né? Mas junto à corrupção, com querer ainda ser país de primeiro mundo, né? A gente está vendo que não funciona mais assim. Mas enfim, é a detenção do poder, né? Da situação. Enfim, é isso. Mas Alice, no seu modo de ver, via de regra, como é que os brasileiros estão atualmente sendo vistos aí na Itália e nesse entorno aí? Bom, na real, assim, vem várias mulheres, né, casadas, como é a minha situação, né? Vim pra cá por casamento, enfim. Mas a gente, como brasileiro, a gente é muito maquiado por aqui. Teve uns episódios de xenofobia, assim, logo quando eu cheguei aqui, mas não comigo, vendo outras pessoas reclamarem da situação, né? Situações xenófobas, assim, saiu até no jornal. Mas brasileiro consegue, assim, ser um camaleão. Então a gente não tem uma identidade que as pessoas contra-atacam, tipo, ai, não, brasileiro não é chinês, brasileiro não é africano, sabe, assim? Então, a gente consegue ter esse espírito camaleônico da situação. Então, a gente consegue absorver e estar nos lugares sem sermos tanto agressivos, apesar de algumas situações já ter ocorrido, mas é mais sintomático, né, por ser de outro país do que por aparência, digamos assim, né? De uma certa forma, quando tem um brasileiro em algum lugar, as pessoas gostam porque a gente sorri melhor, né? Tem um espírito um pouco mais carismático e empático. Então, a gente não é classificado como um japonês, um chinês, um africano, né? Então, isso ocorre em determinadas situações, mas não é recorrente, né? E é bem visto, e como essa situação dos vícios, da cidadania, né, se tornou recorrente, muitos brasileiros vêm para cá e gastam dinheiro para locação, para determinados lugares, e as pessoas veem que tá saindo gente do Brasil para vir para cá. Mas quando o brasileiro se entende, né, no país, vê que não é um país promissor, não é uma coisa assim para ganhar dinheiro. O brasileiro que vem para cá está acostumado com empregada doméstica em casa, a não fazer serviços braçais, e coisa que aqui um média classe ele vai ser obrigado a fazer. E os italianos não perdoam. Se você não faz determinadas coisas, tipo, faz um jardim, por exemplo, vai lá pegar lenha, entendeu? Ou vai caçar, né? Que é uma coisa de um exercício físico muito intenso. Você não é homem, você não é gente, entendeu? Tô falando isso dos níveis da média classe que vem pra cá achando que vai fazer dinheiro, etc. E não é assim, né? Não funciona assim. Porque em outros países como a França, a Alemanha, né? A cultura é mais subsidiada, né? Aqui a cultura não é subsidiada, né? Então, você vir como músico, como ator aqui, não quer dizer que você vai ser ator e músico o tempo inteiro, né? Você vai ter que fazer outras coisas. Não perdoa nesse sentido. Você vai morrer de fome se você insiste, né? Porque tem os períodos de verão que, ok, você faz a sua profissão, mas no inverno você se sujeita ao trabalho que tiver, porque é trabalho. E também tem essa coisa, né? Aqui qualquer um trabalha. Não existe essa desconsideração se você é faxineiro, se você é lixeiro. Muito pelo contrário, né? E são pessoas que, quando responde a você, responde à altura, entendeu? Não tem uma subserviência como no Brasil. Um lixeiro deve ser um subserviente, uma pessoa que fez menos estudos. Não, aqui os lixeiros também estudaram, entendeu? E tiveram que passar num concurso também. No Brasil também tem concursos para entrar como lixeiro, mas e não são desconsiderados, né? É um serviço normal, né? O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente.
Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. E Alice, me conta uma coisa, quais são os principais choques que você olha e fala assim, meu Deus, olha como eles pensam, olha como eles fazem, sabe? Quando a gente fala assim, meu Deus do céu, olha só, que jeito de ver, que jeito de pensar, ou que jeito de fazer diferente do nosso. Bom, as questões políticas aqui, logo que eu cheguei, né, eu vi claramente, quando eu cheguei aqui, tinha um sentido bastante contrário. A direita daqui está mais parecida com a esquerda no Brasil, e a esquerda daqui está mais parecida com a direita no Brasil. Então já daí dá um impacto muito grande, né? Houve muitas transformações nesses últimos tempos com relação aos governos, às atitudes políticas aqui, né? Tanto que surgiu um partido sem ligações diretas políticas que é o peixe, né? As sardinhas lá, né? Para você ter uma ideia de quanto a esquerda está muito diluída aqui, né? Não é aquela esquerda que vigorava e Nossa, que legal, o comunismo na Itália. Tem mais esse sentido, infelizmente, né? Ainda tem alguns resquícios, né, no coração de muitos italianos, mas a esquerda aqui é completamente diferente, digamos assim, por aqui, né? Inclusive, é mais ou menos a que ainda tá no governo, mais ou menos. Já tá bem mais diluída também, né? Por essa falta de posicionamento mesmo, né? Hoje eu tenho uma condição de elogiar muito mais o que está acontecendo politicamente no Brasil, dessa separação mesmo, né, de esquerda e direita, tá mais óbvio pra gente, do que aqui. Aqui eu achei que tivesse um pouco mais essa consciência, né, dividida, e eu acho que hoje no Brasil a gente tá mais claro pra gente isso, e aqui não, por conta dos próprios governos aliciarem as entradas estranhas, pessoas da Tunísia, de países africanos, isso pesou muito para essa diluição. Está tendo muita confusão de percepção. No Brasil a gente está muito melhor, mais estabilizado dessas diferenças de direita e esquerda politicamente, né, nas ações, assim. E aí, contando um pouco mais da admiração que hoje eu sinto pelo Brasil, dessa distinção, né, que a gente tem e que a gente está num ponto muito mais à frente, como divisas de esquerda e de direita, né? Eu tenho muito mais a elogiar o Brasil hoje por estar aqui e vendo essa confusão que se conhecer. Porque, por exemplo, então eu tiro por mim, né? Você atuar politicamente aqui tem outros níveis, né? Tem outras questões. E passa pelo crivo de você ser aceita em determinados grupos. E coisa como estrangeiro, eu preciso ser cidadina, né? Ter a cidadinança aqui para poder votar. Então, se eu não voto, eu não tenho consideração. Mas é muito louco, né? Porque você, quando vai no Brasil, estrangeiro, quando vai no Brasil, italiano, eu sou bandeira vermelha, triunferá, né? Você já logo vai pro Partido dos Trabalhadores ou vai pro PSOL, sei lá, e aí já atua, já milita. Você, como estrangeiro, você não tem muito essa distinção de ser estrangeiro, ser brasileiro, não interessa, você é mais um corpo ali, levantando a bandeira de esquerda ou direita, enfim. Aqui eles não te deixam entrar, bloqueiam mesmo essa condição política. Não, você precisa ser um cara que de verdade vota. Se você for só uma pessoa que tem ideologias, não serve ainda. Você tem que estar no país mesmo para conhecer, para estar atualizado, para saber que causa que você está realmente entrando. E me diz uma coisa, Alice, como é que você anda militando aí pelas causas que te são importantes? Eu já entrei com um pedido essa semana de cidadania italiana, então eu não voto ainda. Eu tenho permissão para estar na Itália, né? É isso. Eu tô recorrendo aos grupos
fora, inclusive da Itália, né? Na Alemanha, na Inglaterra, né? E o povo que eu tô tentando encontrar. E o mais engraçado é que esse povo todo eu tô encontrando através de grupos de cabelo. Ela esteve no foco, né, das atenções do mundo inteiro e você já se encontrava aí. Como você se sentiu, como você viu essa situação calamitosa que a Itália também chegou a protagonizar nesse período terrível que nós estamos aí atravessando o mundo inteiro? Sim, foi bem estranho, né? Porque parecia uma nuvem de terror que vinha se aproximando e eu me apeguei, assim, em muita meditação, né? Também. Na região que eu tô, não teve tantas mortes, assim, né, como na Lombardia, em Milão, né, mas mesmo assim, chocava bastante as pessoas, né, e realmente foi uma pressão muito grande e todo mundo realmente foi trancado em casa porque hoje ainda temos uma multa, né, se você não segue o decreto ali que eles colocaram. As pessoas realmente ficaram muito espantadas e continuou as cidades desertas, né? Em determinados momentos, assim, principalmente no inverno aqui, você não vê as pessoas na rua, não vê as pessoas circulando já de princípio, por ser inverno, né? A Toscana aqui, ela é muito bem vista, muito bem quista, né? Por todos os estrangeiros na época do verão e na época das férias, né? Mas depois chega o inverno, não tem uma frequência muito grande, né? Também. Então, essa desertificação, assim, de repente sumiu todo mundo, já faz parte da região. O que me espantou mais, assim, foi realmente ninguém praticava desobediência civil, sabe? Todo mundo se comportou muito bem. As pessoas, assim, ficavam realmente em casa e com as suas problemáticas, mas aqui tudo já é diferente, né? Tipo, você trabalha mais no verão e aí você tem um período, se você trabalhou registrado, o governo te paga um X ali naquele período sem trabalho, né? Você vai no centro de emprego, né? Vai procurando outra coisa, mas como isso já faz parte da cultura deles aqui, então o inverno não foi tão problemático, tá sendo mais problemático agora, né? Porque tá realmente fechando os locais, assim, que faltava, assim, do sol, né? Para as pessoas ter um pouquinho mais de fôlego, essas pessoas que não têm esse período, que trabalham o ano inteiro, tá sofrendo uma maior dificuldade. Mas a população aqui, ela responde ao governo de uma maneira muito mais inteligente, sabe? São agentes realmente mais políticos, né, as pessoas daqui, e elas cobram muito mais o governo, não ficam deixando passar. Então o governo, ele precisa sempre medir esse termômetro com as pessoas. O governo nunca está num lugar de tanta alteza e as pessoas sempre fazerem. Quando existe um decreto, as pessoas realmente seguem, né? Porque também tem multa, pesa no bolso, como na Alemanha também. Na França eu não sei, mas aqui na Itália também pesa no bolso, assim. Se você não andar na linha, você tem uma multa e é salgada, né? Pra pagar. A gente vem percebendo também que na Itália existe uma forte resistência à adoção de medidas mais contundentes no sentido de frear essa segunda onda. Toque de recolher e lockdown, por exemplo. E nesse contexto, como que é ser brasileiro aí num momento assim? Sim, tem uma questão, porque eles estão fazendo muito mais exames, né, nas pessoas, de um modo geral, mas os mortos ainda não estão no quadro que estavam. E, na verdade, aqui se tem feito muitos testes e com certeza essa população cresce, né, de contaminação, coisa que no começo não tinha, porque nem tinha teste. Mas vamos lá, os números também de mortes não são tão agravantes assim. E os recuperados, né, que eles já passaram por questões e conseguiram frear muitas, eles hoje no hospital conseguem recuperar mais, né? Então tem vários tratamentos, né? Cada hospital segue uma conduta que vê que funciona. E os recuperados, tem uma coisa nessas estatísticas que fica só
só contabilizando o medo, né? O medo, o pavor. Essa condição do temor está mais alta do que qualquer outra coisa, né? Então, hoje a Inglaterra já está fechada, a França já está fechada, a Alemanha está fechada, está faltando a Itália, por quê? Teve muitos estouros, né, de uma população em Nápoles, em Roma, em Milão, que está freando o governo a tomar medidas mais drásticas, mas a gente sabe que isso vai acontecer uma hora ou outra. As escolas ainda estão funcionando e os casos nas escolas não têm aumentado, porque assim que surge uma pessoa numa classe, fecha aquela classe, não fecha a escola inteira. Coisa que, se acontecer isso em hospital, fecha o hospital inteiro. Os outros hospitais, assim, mais de ponta, já estão mais preparados, já tem mais postos, leitos, assim. Tem gente entubada, sim, mas aí ainda fica naquela vertente, assim, se a pessoa já tinha um problema ou se pela idade avançada isso tem uma recorrência maior. Partindo disso e acalmando os ânimos, assim, eu como brasileira tenho sorte de estar num país que as pessoas mais ou menos obedecem. Contrário no Brasil, né, que a gente ainda está negando e com os aumentos reais subindo. Apesar desse presidente declarar que já está extinto no Brasil, está extinto na cabeça dele, né? Que a cabeça dele deveria estar extinta já, de uma certa forma. Mas, enfim, os pensamentos desse senhor, porque realmente ele não representa absolutamente nada. Os governos aqui europeus não consideram em nada o vice-presidente do Brasil. E eles também não querem ficar se ligando a esse tipo de questão hoje em dia, porque as questões estão aqui e estão fervendo, né? Mas a gente tem na Itália uma posição muito grave, que é a posição econômica. Isso não é tão bacana como na Alemanha, né, que assim que dá, o governo se posiciona economicamente frente às pessoas, e aqui na Itália não é assim. E você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tá todo mundo quase se fechando em casa e as possibilidades caem vertiginosamente, sem poder econômico de um país nenhum para poder levantar essas pessoas. Nisso a gente acaba se igualando ao Brasil de uma certa forma, ao mesmo tempo que as pessoas obedecem que tem que ficar em casa, então a gente já tem um outro descompasso, né? Então a gente não acompanha tanto no Brasil a respeito disso, e tem toda uma outra questão que agora bombou, né? Que é essa entrada das pessoas, dos tunisinos. Que o problema não é nem os africanos do Congo, Nigéria, assim, eles não são violentos, né? São negros muito comportados, né? Apesar de fazerem essas travessias, assim, que precisa muita coragem, muito espírito de, tipo, transcendimento da vida, da própria vida, né? Você arriscar uma travessia dessas, eles são muito complacentes, assim, né? Muito tranquilos. O problema é que começou a entrar o pessoal da Tunísia da mesma forma. E aí que o bicho tá pegando. Está surgindo as guerras civis. De uma certa forma, isso acontece na França, que é um país que ataca diretamente os países africanos, qualquer um que seja, né? A Itália ainda consegue ludibriar um pouco essas pessoas por uma rigidez, por serem determinados áridos e não ter tantas promessas de trabalho para essas pessoas, né? Agora, mas ainda Lampedusa recebe muita gente sem documentação, sem possibilidade de trabalho aqui, não tem trabalho, né? Tem brasileiro que tá querendo vir pra cá, eu vou. Nossa, vocês estão realmente sonhando. Nem para as pessoas aqui tem trabalho de verdade, não é por falta de competência, não, porque eles estudam muito aqui. É falta de não ter mesmo, né? Bom, mas ainda a Itália resiste, né? Porque o governo tá com medo. Nessa confusão, eu ainda tô numa cidade que é um pouco distante das grandes cidades, então, para mim é muito ainda uma posição de estratégia e sorte, né? Ainda por aqui tá se resguardando, assumiu um novo prefeito aqui e ele tá querendo mostrar serviço. É uma cidade turística, né? Não tem mais turista, tá tudo fechado, mas isso é já o esperado.
Pois é. A meu ver, a gente se aproxima de um conflito significativo no que toca aos intensos fluxos migratórios que já estão em curso mundo adentro. Isso é um fato, né? Como é que está sendo essa tua militância junto à causa negra aí na Europa? Você falou de fluxos migratórios, né? E eu acho bastante abusivo e absurdo quando a mídia começa a contemplar muito dos políticos, né, que ficam falando a respeito desse fluxo migratório dos africanos para cá, pesando a mão muito a respeito disso. Eu sei que realmente tem questões a serem resolvidas pelo governo italiano. Macron está querendo bloquear a entrada via Lampedusa, né, porque foi esse tunisino que desembarcou ali, mas assim, eles também não ajudam, né? A questão política europeia era que a Itália recebesse, mas distribuísse essas pessoas, mas não tem distribuição, e aí não tem trabalho. O governo francês e a Alemanha saem fora, entendeu? Na hora da distribuição, aí eles não podem devolver essas pessoas. Agora tá podendo mais, né? Eles estão devolvendo mais, mas de uma certa forma não tem muita devolução dessas pessoas, porque lá também acontecem guerras que, de uma certa forma, a Europa não faz autocrítica, né? De quanto se financia de algum jeito esse armamento, essas guerras lá que acontecem lá também, né? O que tá levando essas guerras, né? A exploração do cobalto, de vários itens para informática, ninguém coloca isso na mídia, né? Então, assim, parece que africano é tudo louco, nervoso, raivoso e quer matar todo mundo. Não é por aí também, né? E são todos radicais, entendeu? Olha, eu acho que a Europa é muito mais radical do que os africanos, de uma certa forma. Claro que a violência é muito mais explícita, mas, sabe, a gente vê aí na história como foi as guerras de Roma e etc, né? Todo o Holocausto. A Europa não é um ser angelical. Então, consideremos os seres humanos e vamos fazer autocrítica de modo geral, né? Como é que eles podem também frear as guerras que acontecem lá, para que essas pessoas não saiam de lá, né? Mas é a mesma coisa que no Brasil. Por que as pessoas estão vindo para cá e achando melhor vir para cá, apesar de tudo, do que ficar no Brasil, no país e construir? Acaba sendo muito mais violento. Você não vai brigar com a violência que acontece, né? Então você prefere mudar, porque não está mudando, né? Então, questões da violência atinge a todos, né? Não é pontual, enfim. Muito estranhamente, a minha atuação com as causas negras, né, com o movimento negro, começou muito aqui, né? Eu tinha ali, acompanhava a Educafro, fui cotista, né? Tive aulas, inclusive, com o Frei Davi, né? E aqui nas eleições eu encontrei o João Elias, que é um professor da MNU, que dá cursos online, que foi muito bacana, assim, ter feito o curso com ele, porque eu entendi outras questões do movimento negro unificado, coisa que mesmo tendo amigos no Brasil que tinham todo esse movimento, eu não soube aí, assim, nunca me foi nem sinalizado de alguma forma, porque todas as sinalizações ou eu ouvia, eu escutava, eu lia, mas realmente a coisa ficou mais forte aqui, e tendo tempo de fazer aula, tendo tempo de ler livro, eu consegui também dar um rumo para essa questão. Foi muito engraçado, porque eu fui participar de grupos políticos nas eleições e via muito ideias que não me correspondiam de alguns movimentos negros, né? Não do MNU, obviamente, mas que não contemplavam aquilo que eu pensava, e também tinha uma disfarçatez, assim, com o meu relacionamento interracial, né? Eu me incomodava bastante com isso, até questões do colorismo, né? Que eu, negra, mas até na minha certidão de nascimento está registrado como parda, traços finos. De uma certa forma eu tive um certo chega pra lá, e aí eu falei, não é assim, não é assim que funciona. Se eu sou negra e considerada negra aqui na Europa, eu sou negra no Brasil também. Eu me afirmei mais aqui, ainda tendo esse auxílio com o João, né, com as aulas e tudo mais, e aí eu fui me apoderando desse assunto, e aí fui querendo
imagino encontrar pessoas aqui na Itália, é muito escondido. Eu não conheço ninguém ainda. Espero conhecer depois desse podcast. Eu encontrei as meninas do Increspa Londres, através, inclusive, de uma pessoa conhecida da formação de consciência negra do João Elias. Depois eu encontrei também a Sandra Bello, que é da Alemanha, né, que tem um grupo lá, Quilombo Ale, né, que ela chama, e é muito bacana, assim, tem até festinha. Eu fico morrendo de inveja porque aqui não rola festinha pra nada. Agora não vai poder mesmo, mas enfim. E aí fui encontrando essas pessoas e me afirmando mais, né? Então, encontros e ações virtuais também, né? Então, eu acho que não tem que ser muito diferente e me apoderando cada vez mais desses ensinamentos, dessa cultura. E eu tenho um filho, né? E eu tenho um filho negro, então eu preciso informá-lo de como que é a situação. E ele anda gostando bastante e recebendo muito bem tudo aquilo de conhecimento que eu, quando eu tinha a idade dele, não tive, né? E passei por maus bocados, por bullying, por preconceito, por uma série de coisas que hoje ele não vai sentir, mesmo estando num país prioritariamente branco e por várias questões mais xenofóbicos do que racistas, na real, aqui na Itália. E eu quero mandar um abraço, então, para sua família toda, que eu amo muito de paixão. Mandar também um abraço especial para o pessoal do Increspa Londres, João Elias e o pessoal da formação de consciência negra de São Paulo. Na verdade é virtual, nem todo mundo é de São Paulo. E para o pessoal do Quilombo Ale, lá na Alemanha, e as meninas que a Sandra tem me apresentado. Beijo enorme e ocupada de convencer as senhorinhas que eu conheço via WhatsApp para votar melhor nessas eleições, porque eu não quero outra surpresa. Essa foi Dona Alice Ramos de Oliveira, que participou aqui do nosso segundo episódio da série Mundo Adentro, uma parceria do Pio da Jeripoca com todos os países do mundo, mais conhecido pela alcunha de Tepemundo. Marcão, muito obrigado aí por estar com a gente nessa parada. Temos aí, que nem você falou na abertura, temos o mundo inteiro pela frente, né? Mas eu espero que a gente consiga trazer para os nossos ouvintes ideias que possam tornar mais claras as escolhas, né? Quando se pensa em ir para o estrangeiro e também quando se faz alguma ideia de como o estrangeiro nos vê, né? E, aliás, morro de inveja quando eu vejo esse povo falando português, que é uma língua dificílima, e eu com tanta dificuldade de aprender o inglês, que é uma língua fácil. Imagina só, aprender a falar russo. Ou falar alemão. Não faço ideia de como esse povo consegue tão facilmente se aprofundar numa língua tão difícil quanto a língua portuguesa. Difícil e bonita, porque eu sou apaixonado por ela. E a Itália, que país importante, né, Carlão? É um país que tá no seu sobrenome, quase tá no meu sobrenome, como eu falei no começo. Tá no meu sangue, um país que leva a cultura mundo afora de uma maneira que outros países não levam. A 8ª maior economia do mundo, até culturalmente, no filme do Poderoso Chefão. Sou apaixonado por esse filme, só pra falar um pouquinho de cultura. E a vida é bela. Eu tenho tatuado aqui, ó. E produziu Sofia Loren, que tá aí até hoje, linda e maravilhosa também. Boa, pra você ver como esse país é importante. Então é isso, muito feliz em participar de mais um episódio aí. Como é que o povo te encontra nas redes? @todos os países do mundo, tudo junto, ou Tepemundo, tá? Queridão, muito obrigado aí pela parceria, e a você, ouvinte, que compartilhe e desejando contribuir com o nosso trabalho, é só entrar em contato pelo e-mail que está na descrição de cada episódio, tá bom? A todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti Evoé, Alá Okbar, Optia, Amém. Saudações corintianas, #fui. O Pio da Jeripoca. Pio da Jeripoca.